As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Vamos então ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Boa noite, Clébio. A segunda-feira foi bastante complicada aqui na capital. Manifestantes fecharam uma das principais rodovias de Vitória, pedindo obras de melhoria em vários bairros. Por cerca de 3 horas, o trânsito ficou parado. Os moradores fecharam a Serafim Derenze nos 2 sentidos na altura do bairro Grande Vitória. A manifestação foi organizada por representantes de 6 comunidades da Grande São Pedro e entorno. Eles fecharam a rodovia com pneus e um varal de reclamações. As reivindicações vão desde a construção de uma unidade de saúde e até a macrodrenagem dos bairros. Líderes comunitários exigiam uma posição da prefeitura para as demandas da população. As escolas, posto de saúde só tem um para várias comunidades aqui no bairro. E a escola é uma vergonha. Com a via interditada, congestionamentos se formaram nos 2 sentidos da rodovia. O senhor está há quanto tempo parado aqui? Há quase 2 horas já. Perdeu algum compromisso? Perdi o trabalho. Precisando trabalhar e estamos aqui agarrados aqui, felizmente. Pelo menos 10 linhas de ônibus tiveram que mudar a rota por causa da manifestação. A Serafim Derenze só foi liberada após 3 horas de protesto. Enquanto isso, ainda em São Pedro, o pronto atendimento do bairro estava fechado desde o final de semana. Pessoas que chegavam ao PA à procura de um médico não eram atendidas. Queremos saber o que ele tem. E não tem médico. Deram alguma previsão para a senhora, já que seu filho está passando mal? Não deu previsão. Não tem uma pessoa para poder falar para a gente o que está acontecendo, porque não tem ninguém para atender. O atendimento aqui no PA de São Pedro está suspenso desde sábado à noite, depois de uma briga entre um acompanhante de um paciente e os funcionários do posto por causa da demora no atendimento. A polícia militar foi acionada e o homem foi detido. Na confusão, um técnico de enfermagem também foi levado pela polícia ao defender uma médica que se recusava a ir para a delegacia. Os funcionários cruzaram os braços e hoje pela manhã nem a triagem para a classificação de risco estava sendo feita. Com a recepção vazia, eram os guardas municipais que orientavam os pacientes. Esta mulher, que chegou às pressas, amparada por familiares, foi atendida. Em nota, a Secretaria de Saúde de Vitória informou que foi realizada uma reunião entre a Prefeitura e funcionários do pronto atendimento e que agora a situação deve ser normalizada. Sobre o protesto, uma reunião deve ser marcada ainda nesta semana para discutir os pontos levantados pelas lideranças comunitárias. E teve mais protesto. Moradores da Serra fecharam a entrada da Vale. Eles acusam a mineradora de jogar óleo em uma lagoa que faz divisa com o bairro Hélio Ferraz 2 e o complexo de Tubarão. No temporal da última quinta-feira, aqui no Espírito Santo, essa lagoa transbordou e inundou várias casas. Moradores do bairro Hélio Ferraz 2, na Serra, interditaram os 2 sentidos da Avenida Dante Michelini na entrada da Vale. Eles queimaram pneus, colchões e móveis danificados após a enchente gerada pelo temporal da última quinta-feira. O nosso protesto continua sendo a restauração da lagoa para o Brasil. A Vale sabe desse problema. Ela nunca dragou a lagoa, ou seja, ela nunca tentou afundar para ficar melhor. E veio o extremo agora, né? Tem uma mancha gigantesca, vazou muito óleo, desde quinta-feira tá vazando óleo. E desde quinta-feira a gente tenta negociar com ela para ela vir até a comunidade explicar que óleo é esse, qual mal o óleo faz. E ela não deu satisfação nenhuma, ou seja, quinta, sexta, sábado, domingo. Então segunda-feira não deu. As pessoas, todas as pessoas que estão aqui, que você tá vendo, perderam tudo. E além de perder tudo, tem óleo que eles nem sabem o que é. Essa aqui é a Lagoa Pau Brasil. Do lado de lá fica a Vale, do lado de cá o bairro Hélio Ferraz. Para vocês terem uma noção, aqui passava uma rua que sai na Avenida Norte e Sul, ainda tem um caminhão tombado, tava cheio de água aqui. Dá pra gente ver nesse muro a marca da água e do óleo. Tem boia aqui ainda que a Vale colocou para conter esse óleo. Bastante tempo que eu moro aqui, eu nunca vi chegar essa proporção de água e nem assim a quantidade de morador que ficou desabrigado, né? Inclusive ainda tem moradores ainda aí que estão assim, não conseguem voltar para suas casas por causa da quantidade de água, entendeu? Durante o protesto, nossa equipe avistou alguns funcionários da empresa bem equipados, tentando limpar a lagoa, mas somente do lado da Vale.
Os moradores ainda estão alojados nos abrigos da prefeitura, aguardando a vistoria da Defesa Civil para voltarem às suas casas. A situação foi alarmante para a população de Hélio Ferraz 2 durante a chuva que caiu na semana passada. Em algumas residências, a água chegou até o teto. Todo ano a mesma coisa, desde 2009 que foi feita a rua aqui, sempre está alagando, eles falam que vão resolver e nunca resolvem nada. Em nota, a Vale informou que a chuva da última quinta-feira foi atípica, 300 milímetros em apenas 5 horas. Com esse volume de água, a lagoa, que não tem nenhum sistema de controle de vazão, transbordou. Além disso, os resíduos de óleo da estação de tratamento vazaram para a lagoa. O problema foi comunicado a todos os órgãos ambientais. A mineradora disse ainda que vem tomando todas as providências para conter e recolher o material. 3 pessoas morreram afogadas neste final de semana aqui no Espírito Santo. Em Santa Teresa, na região serrana, pai e filha perderam a vida em uma cachoeira. Patrícia Wilk, de apenas 16 anos, se afogou em um dos pontos mais profundos da Cachoeira Zanotti. O pai dela, Iane Wilk, ainda tentou salvar a filha, mas também se afogou. E em Linhares, no norte do estado, um homem estava em um bote em uma lagoa. A embarcação virou e ele caiu na água. O corpo de Éder Fragoso Coutinho, de 31 anos, foi encontrado horas depois pelos bombeiros. E você vai conhecer agora o trabalho desenvolvido por alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, que faz sucesso em competições pelo Brasil e até em outros países. São os robôs de alta tecnologia. Eles são jovens criativos e usam tempo livre para desenvolver robôs. A equipe de robótica da UFES, ou simplesmente EROS, é composta por estudantes de diversas áreas que juntos desenvolvem projetos que vão desde pequenos projéteis até drones. Um olhar leigo pode até não perceber, mas em meio a tanto fio, há uma alta tecnologia empregada. Este robô, por exemplo, feito por eles, poderia custar até $1.000. E todo esse esforço tem gerado frutos e prêmios ao grupo. Este aqui foi conquistado no Peru há 1 ano e este aqui em São Paulo há poucos dias. O troféu vem em uma competição de futebol de robôs que basicamente fazem tudo sozinhos, ou melhor, o que foram programados para fazer. O principal desafio dessa categoria do futebol é o tamanho, na verdade, dos robôs, que tem que ser de 7,5 cm de lado. É um cubo de 7,5 cm de lado. E aí você tem que embarcar toda a inteligência dentro desse espaço limitado. E tem uma câmera que fica sobre a arena, aproximadamente 2 metros de altura. E ela manda informações para um computador que tem que processar os dados da imagem para controlar esses robôs remotamente, né, sem fio. Para construir os robôs é preciso tempo, em média de 6 a 8 meses de trabalho árduo. Além dos componentes eletrônicos, a equipe conta com uma impressora 3D e tecnologia de ponta. Tem que importar vários componentes desses. Esses componentes não são vendidos no Brasil tão baratos. Os motores, esses sensores, todos eles têm que ser importados principalmente na China, né? A gente importa em sites e não sai barato. A gente acaba usando muitas vezes o nosso dinheiro mesmo para fazer esse investimento. Para eles, a robótica é uma oportunidade de aplicar na prática tudo o que aprendem na sala de aula, um diferencial e tanto no currículo. Participar da equipe é um diferencial, inclusive, principalmente quando você sai da universidade, porque é uma coisa que todo mundo vai olhar e vai falar, pô, que legal, ele já participou com isso, principalmente se você for para uma área de automação ou mecatrônica, alguma coisa que envolva a robótica. Se por um lado sobra motivação e criatividade, por outro falta apoio. Mesmo com os títulos, a sala usada na universidade está prestes a ser tomada e a equipe tem apenas um patrocínio privado. Para eles, tudo não passa de mais um obstáculo. Tem muita coisa faltando aqui no laboratório que a universidade pode oferecer e que outros patrocínios podem dar suporte para a gente obter, e com mais disso, mais apoio, mais dinheiro entrando para a gente como apoio, a gente vê possíveis sonhos, futuros projetos se tornando realidade através disso. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta a São Paulo com você. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você, Adriana. Até amanhã com mais informações aí do Espírito Santo. Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Aluno de escola particular de Vitória está internado com meningite e coloca os pais de outros estudantes em alerta. E ainda, os gols do final de semana do Campeonato Brasileiro.
Um aluno de 13 anos de uma escola particular em Vitória está com meningite. O menino está internado numa área isolada de um hospital particular. Apesar da doença ser contagiosa, segundo os médicos, os pais dos outros estudantes da mesma escola podem ficar tranquilos. O caso confirmado aconteceu nessa escola particular de Vitória. O paciente é um estudante do 8º ano e tem 13 anos de idade. Apesar de ser uma doença contagiosa, nesta segunda-feira as aulas aconteceram normalmente. O menino foi internado na última sexta-feira em estado grave em um hospital particular da Serra. Na manhã desta segunda-feira, a vigilância sanitária esteve na escola para tranquilizar e orientar os pais. Este infectologista explica que o risco de algum colega ter sido infectado é quase zero. Não tem motivo nenhuma para pânico, isso é um caso isolado, o meningococo de vez em quando aparece aqui em Vitória, já apareceu na Serra, em Vila Velha, agora é um caso, mas é um caso isolado. O risco de transmissão dentro da escola não é um risco grande. No entanto, o alerta é que as pessoas que convivem e tiveram contato íntimo com ele precisam ser medicadas. O meningococo, primeiro, ele coloniza na garganta, na orofaringe. Então, para as pessoas de contato mais íntimo, normalmente se faz uma medicação, é uma profilaxia com a medicação 2 vezes ao dia, 2 dias. E a maioria das pessoas que teve um contato íntimo com esse menino é medicada. 30 pontos de rodovias federais no Espírito Santo estão recebendo novos radares e dispositivos contra o avanço de sinal. Em Colatina, a expectativa é de que a fiscalização eletrônica ajude a diminuir o índice de acidentes em bairros cortados pela BR-259. A BR-259, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, está recebendo equipamentos de fiscalização eletrônica em vários locais. São redutores de velocidade para diminuir o número de acidentes em passagens consideradas perigosas. Só no trecho que corta o município de Colatina, são 6 pontos diferentes. No bairro Colômbia, já existe um funcionando há bastante tempo. Ali, vários atropelamentos já aconteceram antes da instalação dos aparelhos. Logo mais à frente, na altura do quilômetro 70, próximo ao IFES Itapina, tranquilidade para quem transita pelo trecho. Em 2 pontos foram instalados radares para diminuir a velocidade dos apressadinhos. Aqui nesse trecho da BR-259, próximo à entrada do bairro São Marcos, em Colatina, vários acidentes já aconteceram, inclusive com vítimas fatais, o que poderia ter sido evitado caso esses equipamentos já estivessem funcionando há mais tempo. Em junho desse ano, um menino de 7 anos morreu exatamente nesse local, após ser atropelado por uma moto. Na época, o condutor do veículo parou para prestar socorro à criança, mas os ferimentos foram fatais. Para quem passa por esse trecho, a instalação dos equipamentos vem para ajudar e muito na segurança, tanto de pedestres como também dos condutores de veículos. Melhorou, né? Porque os carros passavam muito rápido, né? Dá mais segurança? Dá mais segurança. Tá aprovado então? Tá aprovado. Eu acho legal que vem oferecer mais segurança pra gente, né? Mais tranquilo para guiar, né? Mais tranquilo, com certeza. Em alguns trechos, os radares já estão multando. E segundo o DENIT, o Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo, todos esses equipamentos estarão funcionando perfeitamente até o fim do ano. A diferença que você pode ver que tem muita gente respeitando já os radares, sinal, tudo certinho, monitoramento, né? Aprovado então? Tá aprovado. E para tentar diminuir as mortes nas estradas, o Código Brasileiro de Trânsito foi alterado. As multas para infrações em rodovias federais aumentaram consideravelmente. Ultrapassagens proibidas, por exemplo, e em locais com acostamento, tiveram os valores ampliados em até 500%. E esse é o tema da nossa enquete da semana. Você concorda que com o aumento da multa, as infrações vão diminuir? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O nosso site é o simnoticias.com.br. Famílias que invadiram uma área em Linhares precisam desocupar o terreno ainda nesta semana. Elas vão ser levadas provisoriamente para o ginásio da cidade. O problema, segundo representantes da comunidade, é que o local não tem infraestrutura para receber essas pessoas. O prazo dado pela Justiça para que as famílias desocupem a área é até a próxima quarta-feira. Com o tempo se esgotando, a preocupação é com as condições do ginásio de esportes em que as famílias serão alojadas. As 36 famílias irão morar provisoriamente no ginásio de esportes do bairro Nova Esperança. A representante dos moradores visitou as instalações do ginásio e se disse preocupada com a falta de condições do local.
Nada foi feito até aqui, nada, tá tudo parado, o prazo é para a próxima quarta-feira, não tem nada acontecendo aqui, tá tudo sujo, os banheiros não vão comportar, o espaço físico não vai comportar 36 famílias, não vai. Então a preocupação é colocar todo esse pessoal aí sem condições nenhumas, né? Pois é, eu observei uma reivindicação a qual não entrou em ata na reunião sobre tapumes e banheiros químicos para dar um maior suporte. Não tem lugar para colocar isso. A reunião em que ficou definida a remoção das famílias para o ginásio aconteceu esta semana. Participaram do encontro, além dos moradores, a Defesa Civil Municipal, a Polícia Militar, a Prefeitura e a Defensoria Pública Estadual, que prometeu acompanhar de perto as condições a que as famílias ficarão submetidas. Estamos fiscalizando e a Prefeitura está também tentando fazer com que essa reintegração não seja de forma tão brusca e que essas famílias, apesar do sofrimento que sabemos que vai ser causado, tenham o seu sofrimento reduzido. Segundo esta defensora pública, o combinado é que as famílias fiquem no local provisoriamente até que uma moradia seja encontrada para cada uma delas. A Prefeitura está analisando a situação de cada família para ver quais se enquadrariam na situação de vulnerabilidade e teriam direito ao aluguel social. Já existe um relatório social pronto, que a Prefeitura foi oficiada para que fosse mandado para a Defensoria Pública para que nós analisássemos. Na reunião ficou constado que entre 21 e 25 famílias teriam direito ao aluguel social. Porém, existe uma burocracia para que esse aluguel social saia. A Defensoria ficará fiscalizando para que as pessoas não fiquem por muito tempo na situação de precariedade lá alocadas no estádio. E a seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias lá do sul do estado. Boa noite para você, Ramon. Boa noite, Adriana Marques. Um dos cartões postais de Cachoeiro de Itapemirim está totalmente abandonado. A Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade, alvo de vandalismo e até mesmo ponto de consumo de drogas. E a população pede providências. As pichações estão por toda parte, nos bancos, nos monumentos históricos, nem mesmo as árvores do local escaparam. A estátua de Jerônimo Monteiro, que dá nome à principal praça da cidade de Cachoeiro, também está pichada. No chão, muitos pisos quebrados colocam em risco quem passa por aqui. As muretas que cercam algumas partes da praça estão totalmente destruídas. O chafariz já está há 6 meses sem funcionar. Quem frequenta o local reclama da falta de zelo. Sujeira, essas pinturas aí, né? Nos bancos aí de pichador, isso aí é coisa feia, eu acho. A destruição está grande. Hoje está aí tudo abandonado e ninguém faz nada. Então há uma necessidade de consciência voltada ao bem-estar à praça em nome da municipalidade e população. A Praça Jerônimo Monteiro, que fica no centro da cidade, abriga 2 dos principais poderes. De um lado está a Câmara Municipal e do outro a sede da Prefeitura. Porém, nem mesmo estes prédios foram poupados. O Palácio Histórico Bernardino Monteiro, de 1912, foi alvo do vandalismo. As pichações tomam conta das suas paredes. Apesar da grande movimentação no local, a sensação é de abandono. Essa praça tem uma história muito bonita, até porque tem até paisagismo de Burle Marx, mas eu acho que hoje essa praça está muito abandonada. Eu acho que o poder público está precisando de olhar com carinho, zelar melhor e evitar que pessoas venham para a praça para depredá-la. A situação da Praça Jerônimo Monteiro já foi colocada em pauta diversas vezes na Câmara de Vereadores. O presidente Júlio Ferrari já solicitou melhoras e mais segurança no local, mas até agora nenhuma providência foi tomada. Já fizemos tudo que era para fazer, mas infelizmente Cachoeiro de Itapemirim, por mais que a gente quer cuidar dessa situação,
a gente é mal atendido. A Câmara Municipal ela é mal atendida em referente a isso. Bom, em nota, secretarias de Cultura, Serviços Urbanos e Obras informaram que serão feitos reparos na pintura e substituições de luminárias da praça. A nova bomba para o chafariz já está sendo providenciada. Já o prédio Bernardino Monteiro, que é sede do governo municipal aqui da cidade, será restaurado no ano que vem. E alunos da rede pública de Cachoeiro, de Itapemirim, estão aprendendo lições de cidadania, lições importantes. A ação é promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil e conta com parceria da Secretaria de Educação. A Escola Maria do Carmo Magalhães fica no bairro Nossa Senhora Aparecida. Aqui, mensalmente, os pais são convidados a conhecer o conteúdo trabalhado com seus filhos. É organizada uma exposição e os temas são apresentados. Isso aí é muito importante, que eles saibam, né? Que não fique só restrito à sala de aula, mas que a comunidade veja, né? E sinta prazer e alegria de estar vendo aquilo que os filhos estão apresentando. Esse mês, o foco do nosso trabalho foram os pintores. E a gente focou bastante no Romero Brito, principalmente na educação infantil, que ele fala muito de cores, de formas. E aí as crianças fizeram vários trabalhos relacionados ao autor, ao pintor. Teatro, jogos, leitura e várias atividades atraem os jovens que querem aprender mais sobre seus direitos. Desta vez, a escola trouxe uma palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os advogados da subseção da OAB estão percorrendo as escolas públicas de Cachoeiro. Cidadania, direitos humanos, drogas e outros temas atuais são discutidos com pais e alunos. Direitos e deveres dos pais e dos alunos, das crianças e adolescentes, como é que isso está inserido dentro do ECRIAD, do Estatuto da Criança e do Adolescente. As unidades de ensino escolhidas para participar do projeto estão localizadas em diversas áreas de risco social. Alunos e pais aprovaram a iniciativa, aproveitaram e tiraram diversas dúvidas sobre os temas abordados e garantem que os conteúdos já fazem muita diferença em casa. Eu acho legal, né? A família está participando da presença no Colégio das Crianças aí, né? Para que eles possam aprender mais com os professores, aprender a gente também poder participar do dia deles, do momento deles, né? Ótimo exemplo, hein? Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. A seguir, os gols de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com análise de Flávio Simões. É já já. Agora vamos falar de esporte. Pelo Brasileirão, o Flamengo venceu e se afastou da zona da degola. Já o Atlético Mineiro perdeu. Assunto claro para o Flávio Simões. Boa noite Adriana Marques, bom início de semana a todos. Olha, Adriana, a rodada do final de semana foi a 32ª do campeonato, uma média de público de 19.500 pagantes e uma rodada que não foi muito boa, nem para o Atlético Mineiro, nem para o Corinthians. Eu explico. É que dos 7 times que estão ali lutando pelo título ou por uma vaga na Libertadores no Brasileirão deste ano, 5 venceram. Só o Galo e o Corinthians se deram mal. O Corinthians empatou em casa com o Curitiba e o Atlético Mineiro, que não deu sorte, perdeu para o Atlético Paranaense. O Cruzeiro voltou a vencer, garantiu mais 3 pontos, importantíssimo para suas pretensões de conquistar o título, já que lidera com uma vantagem boa na parte de cima da tabela. E na parte de baixo, dos 9 clubes que brigam para fugir do rebaixamento, só o Sport e o Palmeiras se deram bem. O Curitiba empatou e os outros 6 perderam. Destaque para a derrota do Botafogo para o líder Cruzeiro. Resultado que deixa o time em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas 33 pontos ganhos. Antes da gente chamar os gols, quero destacar também a vitória do Flamengo sobre a Chapecoense, resultado que deixa o time fora da zona de confusão, como disse o próprio Vanderlei Luxemburgo. Vamos lá, vamos ver os gols, começando com a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo. Diante de mais de 37 mil torcedores, o líder do campeonato começou o jogo de forma arrasadora. Logo aos 4 minutos, Marquinhos aproveitou o erro da defesa botafoguense, 1-0.
Aos 15 minutos veio o segundo, nesta perfeita cobrança de falta de Egídio, sem chances para Jefferson. A situação piorou para o time carioca quando o técnico Wagner Mancini foi expulso por reclamar da arbitragem. No segundo tempo, o Cruzeiro quase ampliou a vantagem com Marcelo Moreno e com Dedé. Mas foi o Botafogo quem alterou o placar aos 45 minutos. Cruzamento de Regis e Léo marcou contra. 2-1 placar final. O São Paulo foi a Criciúma e saiu na frente do time de Santa Catarina com gol de Edson Silva. Os donos da casa chegaram ao empate em um lance que os são paulinos reclamaram impedimento. Souza completou para o gol, mas o São Paulo garantiu a vitória com Allan Kardec, 2-1. Embalado por mais de 31 mil rubro-negros no Maracanã, o Flamengo já começou pressionando a Chapecoense. Nixon até driblou o goleiro, mas o zagueiro tirou em cima da linha. No rebote, Gabriel chutou, mas a zaga catarinense de novo impediu o gol. A chance da Chapecoense veio em seguida, mas Leandro parou em Paulo Vitor. No toma lá da cá, Nixon acertou o travessão. No primeiro tempo, a bola teimou em não entrar. Mas o Flamengo voltou do intervalo disposto a balançar a rede adversária. Primeiro com Anderson Pico, que pegou a sobra na entrada da área e marcou um belo gol. 5 minutos depois, Anderson Pico foi até a linha de fundo e cruzou. Nixon, de cabeça, se antecipou ao goleiro e fez 2-0. Ainda teve tempo para Léo cruzar e Nixon bater com estilo e fechar o placar. Na Vila Belmiro, Arangues, em bonita jogada, fez o primeiro gol do Internacional. O Santos chegou ao empate com Gabriel, o Gabigol. Nesse recuo para o goleiro Aranha, o árbitro marcou tiro indireto. E Arangues definiu a vitória do Internacional, 2-1. Depois de 8 jogos sem vencer, o Sport derrotou o Figueirense por 1-0 na Ilha do Retiro. Gol de Diego Souza, de pênalti. Na Fonte Nova, em Salvador, Mazinho tabelou com Valdívia. Invadiu a área e fez o gol da vitória do Palmeiras contra o Bahia. Com o resultado, o Palmeiras se distanciou um pouco mais da zona do rebaixamento. O Bahia segue ameaçado de cair para a segunda divisão. Na vitória do Fluminense por 2-0 contra o Goiás, no Serra Dourada, Fred marcou o 100º gol dele em campeonatos brasileiros em pontos corridos. O recordista é Paulo Baier, hoje no Criciúma, com 106 gols. Conca fez o segundo do Fluminense. No sábado, o Grêmio contou com um gol contra de Richarlison no jogo contra o Vitória, na Arena, em Porto Alegre. 1-0 para a equipe gaúcha. No Itaquerão, o árbitro marcou o pênalti de Wellington em Luciano, mas voltou atrás depois de ouvir o auxiliar. Ainda no primeiro tempo, o Coritiba abriu vantagem de 2 gols com Robinho e Alex. E logo no primeiro minuto da segunda etapa, Elias descontou para o Corinthians. E aos 48, Bruno Henrique arrancou o empate. 2-2. É isso aí, Adriana. Até quinta-feira com mais esporte aqui dentro do Hora News. Obrigada, Flávio. Até quinta. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Você fica agora com o programa Sala News com Wesley Sattler. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias.